Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Gol, o podcast sobre o momento em que vivemos, contados por profissionais da Gol, como eu e do mercado. Eu sou a Tati Mônico, copiloto da Gol e youtuber no canal Mamãe Piloto. E o nosso papo hoje é sobre empoderamento feminino, com uma convidada muito especial, a atriz, autora, empreendedora social e fundadora do Instituto Dona de Si, um espaço criado para capacitar e empoderar mulheres. Suzana Pires, seja muito bem-vinda e obrigada por participar do nosso programa, Suzana. Olá, Tati. Obrigada a vocês, um beijo em toda a sua audiência. Obrigada mesmo pelo convite. Olha, Suzana, eu vou confessar que eu não sou muito noveleira, mas sei que dentre os papéis incríveis, o da sua personagem Marcela, na novela Fina Estampa, marcou muito. E também não vou me arriscar a interpretar a cena. Então, queria uma palhinha sua aí para o nosso público. A Marcela? Meu Deus, já tem 11 anos essa novela, mas ela falava mais ou menos assim: olá, tudo bem? Ela é Marcela é uma jornalista querendo ser uma mulher rica, uma mulher de posses, nem truqueira, vilã. Então foi um sucesso muito grande, Fina Estampa, que reprisou ano passado. E é isso, ela tinha essa voz suave, mas ela tinha sempre uma ferroada para dar nos outros. E ela tem a frase clássica, né, Tati? Aquela: aqui vos fala uma morta de fome. Essa cena é demais. E eu acho que ela ainda serve como gancho para a nossa primeira pergunta. Pensando na importância do protagonismo da mulher na sociedade e nos desafios de nos igualarmos profissionalmente aos homens, além de uma sociedade virada de cabeça para baixo por uma pandemia, eu quero saber o seguinte de você, Suzana. As mulheres têm fome de quê? Maravilhosa essa pergunta. Eu acho que atualmente, né, a gente está diante dos números da pandemia, que as mulheres foram as que mais perderam os empregos e são as que mais estão sob estresse, sobrecarga. Eu acho que a gente está com fome de realizações, a gente está com fome de empreendedorismo, a gente está com fome de dinheiro no bolso. E, Suzana, parte dessa fome que falamos é saciada pelo Instituto Dona de Si. Conta um pouco pra gente como foi a sua criação e qual o papel dele hoje na busca pelo empoderamento feminino. Ai, Tati, o Instituto é como se fosse meu filho. Assim, eu criei o Instituto, eu já estava escrevendo uma coluna chamada Dona de Si, uma coluna numa grande revista de moda sobre empreendedorismo feminino, e consegui mapear 3 grandes dores das mulheres que trabalham, que é a sobrecarga, a opressão misógina e a opressão racista e a solidão que isso causa. Então, nós não temos um problema de competência, nós não temos um problema de resultado. Então, o que eu e minha equipe mapeamos é que as mulheres têm um problema no mercado, né? Em tudo que engloba a gente está dentro do mercado. Então, o Instituto Dona de Si nasceu desse meu incômodo com essa pesquisa, eu fiquei muito incomodada com isso. Então, nosso trabalho, carro-chefe, é uma formação em ser empreendedora de si mesma, que começa pelo desenvolvimento pessoal, para que essa mulher possa ir sanando essa questão da sobrecarga, de dizer mais sim para ela e mais não para os outros, fazer seu limite, estabelecer seu planejamento para a sua vida, né? Depois ela entender que a opressão, ela precisa ter consciência disso para também poder se movimentar com menos emocionalidade, se movimentar dentro do mercado com mais racionalidade. E a solidão, a gente tem os nossos grupos, o nosso grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, a gente tem um acolhimento aqui sensacional. Então, hoje, o Instituto é responsável atualmente por a aceleração de mais de 500 mulheres nesse momento. Que legal! Agora falando um pouco de profissões e ambientes de trabalho compostos em sua maioria por homens.
Como você acredita que podemos agir para diminuir essa diferença e inspirar as mulheres a estarem mais presentes? Olha, esse trabalho é muito bom de ser feito, né? Acho que ele tem algumas etapas, assim. Por exemplo, uma área como a aviação, né? Já que a gente está aqui no podcast da Gol, uma área como a aviação é uma área muito masculina, especialmente piloto, copiloto. E eu já dei aqui minha admiração toda para você, copiloto Tati, por furar essa bolha, por, né, assim, ser com certeza, uma das poucas mulheres nesse lugar. Eu acho que, primeiro, é uma sensibilização interna dos próprios homens que ocupam esse lugar, porque para receber uma mulher, ele vai receber alguém diferente ali do lado, ou para ser copiloto, ou para ser a piloto, que você vai ser, se Deus quiser um dia, esse homem que vai ser o seu copiloto, entender que você é a piloto, a capitã, a comandante. Então, ter essa hierarquia com mulheres, é preciso fazer uma sensibilização primeiro na própria empresa, nos próprios homens, depois fazer esse trabalho fora da empresa, que é de puxar as mulheres para esse lugar aeronáutico, esse lugar da aviação, mostrar que é possível, e aí começar realmente uma equidade de gênero dentro desse espaço. Isso pode ser dentro da aviação, na construção civil, que é um lugar também. A gente tem aqui 3 mestres de obras, mulheres, que estão fazendo suas empresas. Então, elas são só 3 dessas 500 e poucas, porque são poucas, né? Mas estão fazendo suas empresas, estão sendo aceleradas, né, pelo Instituto. Então, também tem uma sensibilização do eletricista, que essa mulher vai chamar para a equipe dela, para ele poder entender que ela é a mestre de obras. Então, eu acho que tem uma adequação e é um trabalho que o Instituto tem feito bastante, que é um trabalho de consultoria de gênero. Que legal, Suzana. Só uma curiosidade aqui, quando eu entrei na linha aérea em 2010, as mulheres eram cerca de 1% de todos os pilotos. Hoje estamos chegando a 5% dos pilotos são mulheres. Olha, Dona Gol fazendo um trabalho. Dona Gol pode dobrar esse número, hein? Tá bom. Suzana, o Dona de Si tem um foco importantíssimo no trabalho. Eu tenho o privilégio de ter encontrado na Gol uma cultura organizacional muito focada no empoderamento feminino. E ser copiloto aqui é encontrar um ambiente de trabalho sem diferenciação entre homens e mulheres, nem privilégios e nem discriminação, o que é essencial para o meu crescimento como profissional. Mas a gente sabe que isso não é uma história da maioria das mulheres e que a gente precisa avançar muito ainda. Com a sua experiência no Instituto, qual você acha que é o papel das empresas na promoção do empoderamento da mulher no ambiente de trabalho? Olha, primeiro, que bom que você, dentro da empresa que você trabalha, se sente bem. Isso é um ganho, isso é uma empresa que está realmente à frente, que está plugada mesmo nos dias de hoje, porque é difícil. Eu acho que quando uma empresa quer fazer um trabalho sério de equidade de gênero, equidade de raça, de PCD, ela precisa, claro, primeiro ter essa sensibilização interna, então você se sente bem porque os homens que você trabalha e a cultura que a empresa tenha uma cultura de respeito, e não é porque as pessoas são desrespeitosas que essa cultura de respeito tem que ser ensinada. As pessoas não são desrespeitosas, as pessoas apenas cresceram com algumas crenças que, em alguns anos atrás, valiam na nossa sociedade. Eram crenças de que a gente não poderia estar nesses espaços, né? Mas hoje não temos mais essa crença, temos a possibilidade de estar nesses espaços. Então, o que é mais importante que a empresa faça é a cultura do respeito às diferenças. E, para isso, claro, as empresas têm consultorias, têm workshops, têm muita coisa para fazer para mudar uma cultura ou estabelecer essa nova cultura. E eu imagino que, para você se sentir bem, isso já tenha sido feito dentro da Gol. Com certeza. É muito importante você ter trazido a autoestima para a nossa pauta.
porque o preconceito nos afeta muito. Antes de começar na minha carreira, eu precisava de horas de voo para ser copiloto. E eu encontrei comentários do tipo: desiste da aviação, você não tem força para ser piloto. Não vou poder te levar porque a esposa do patrão não vai gostar de te levar no voo. E olha, haja amor próprio para superar essas barreiras. Mas ainda bem que eu consegui. E queria ouvir de você, Suzana, sobre a importância da autoestima para a gente enfrentar essas dificuldades, como ela te ajudou na sua trajetória de luta pelos direitos das mulheres. Nossa, Tati, que você contou aí, assim, muitos relatos que a gente recebe aqui no Instituto, né? Sempre a mulher num lugar de você é um perigo, de estar presente, você não tem capacidade. Então, isso é uma opressão, isso é uma opressão misógina, é uma opressão machista, né, dessa crença, e essa opressão pode vir de um homem ou de uma mulher, não, independe, né, o que vai depender da crença dessa pessoa. Mas aí é que está o nosso pulo, né? Aí é que o Instituto entra. O Instituto entra para fortalecer a autoestima. A autoestima é o que a gente sente pela gente. E a autoconfiança é quando a gente coloca o que a gente sente pela gente para fora, no mundo. Então, assim, você com certeza trabalhou sua autoestima. Mulheres que estão em lugares que elas estão sendo pioneiras, elas têm e trabalham diariamente sua autoestima, porque é uma pressão do mundo. É uma pressão, isso é normal hoje, né? Mas é normal você ter noção de que você tem que trabalhar sua autoestima, o seu alto valor, para ele poder se tornar uma autoconfiança e você poder neutralizar esse tipo de opressão. Então, isso é trabalhado aqui no Instituto na nossa formação, é a única formação empreendedora hoje, né, dentro da internet, online, digital, que tem essa parte. Então, a gente não coloca ninguém para empreender se a autoestima, a autoconfiança não estiver no lugar certo para começar, porque senão a pessoa vai patinar e vai ser mais uma frustração. Então, eu queria te dar os parabéns de ter ficado ligada na sua autoestima, de continuar ligada. E eu adoro mulheres com autoestima, autoconfiança, porque elas sempre são um susto ainda, né? E eu gosto de causar esse susto. Adoro. Eu também gosto do susto. Quando olha, você faz o quê? Você é piloto? Oi? Como é bom ouvir histórias incríveis como a sua aqui no Papo Go, Suzana. Você tem um papel importantíssimo de liderança com o Dona de Si e que inspira muita gente. E por isso eu queria que você contasse para nós por que é importante abrirmos mais espaços para as lideranças femininas no mercado de trabalho e trouxesse alguns cases legais do Dona de Si para a nossa audiência. Ai, com o maior prazer do mundo, né? Assim, o importante da equidade de gênero, da equidade de raça, da equidade é que durante muito tempo o mundo foi pautado, né? O mundo profissional, o mundo do mercado de trabalho, o mundo público foi pautado por homens brancos, cis, hétero, com determinada formação, com determinada background, com determinado poder aquisitivo. Então, o que se faz quando se fala em equidade, quando se mexe nessas estruturas, não é para roubar o lugar de ninguém, mas é para fazer conciliações nessa mesa, né, de decisões, essa mesa de decisão ter outros olhares, essa mesa de decisão da liderança ter outras somas, e isso é compor, né? Isso é acomodar e não excluir as outras pessoas que não sejam exatamente desse jeito que eu acabei de falar. Aqui no Instituto é muito legal assim, as histórias que a gente tem. Tem uma história muito linda, tem várias histórias muito lindas, mas as mais bonitas aconteceram ano passado, né, quando começou a pandemia. Muitas mulheres empreendedoras, microempreendedoras, empreendedoras MEIs, né, ficaram ali naquele
quase falindo, quase fechando as portas, e a gente aqui arregaçou as mangas e fizemos mentorias individuais o dia inteiro, para quase todas. E o resultado que a gente teve foi 73% de mulheres aqui indo à frente, não falindo. Os negócios que faliram eram negócios que já tinham grandes dívidas, então eles já eram negócios combalidos financeiramente, mas a maior parte conseguiu sobreviver. Então a gente, por exemplo, a gente tem histórias de donas de salão pequeno do interior de São Paulo, que teve que fechar o salão. Então ela estava com cheio de tinta no depósito dela. Aquilo podia estragar, aquilo ia ficar lá. São tintas caras. Então, o que ela fez? Ela pegou todas as fichas de todas as clientes, foi cliente a cliente, mandou as tintas para a casa das clientes, com vídeo ensinando como pintar o próprio cabelo. As clientes ficaram leais. A gente incutiu na nossa mentoria o dado da lealdade com o cliente. E essas clientes começaram a realmente fazer Pix, entender aquilo primeiro como uma coisa boa, uma gentileza, mas entenderam que era o trabalho dessa cabeleireira, e ela conseguiu não fechar o salão, ela conseguiu pagar um mínimo para algumas manicures, para as suas pessoas, que é um salão pequeno, poderem também viver. A gente tem outra história maravilhosa de uma dona de buffet aqui do Rio de Janeiro, que da hora para a noite não tinha mais nada, né? Fechou tudo. Então, o que vai fazer? Bom, ela começou a fazer quentinhas de feijoadas para as pessoas que estavam em casa do condomínio. Começou a... Bom, ela está hoje ainda com esse negócio, né? Então, não fechou. Então, as nossas histórias aqui são histórias realmente de superação de uma grande adversidade, que é essa pandemia. A gente tem uma hamburgueria também acelerada que explodiu, assim, explodiu. Realmente triplicou o tamanho. Ela não queria, a gente não queria que ela perdesse aquele percentual com os aplicativos, então a gente instaurou uma maneira de trabalhar, uma gestão daquele projeto que tem Motogirl, são entregadoras e que são outras mulheres que não estavam trabalhando, que também são donas de si. Aí a gente juntou essa hamburgueria com uma mulher que faz doce e ela começou a mandar docinho junto com o hambúrguer como um brinde. Daqui a pouco esse brinde já virou um potinho, que já teve um preço, que já começou a dar para as duas. Então, assim, aqui com a gente é essa mentalidade. A gente tem, né, como lidar com os negócios, como é que a gente aqui, eu e a minha equipe, a gente lida com negócios. A gente privilegia a lealdade do negócio com o cliente. A gente acredita nisso e isso está se provando ser muito lucrativo, além de fazer bem para a alma. Depois, né, a primeira lealdade alinhada a como está financeiramente aquela empresa, e aí depois começa quem você pode, não é ajudar, é fazer a parceria para ganhar com você. Então, a gente tem estruturado negócios assim, esses negócios não morrem, não vão morrer jamais. Caramba, que histórias incríveis de superação, né? Aí mostra a diversidade, ela é tão importante para o mercado de trabalho, para tudo, né? Mas até para a sociedade como um todo. E, Suzana, nesses anos do Dona de Si, você considera que avançamos nessa questão? E que o Brasil ainda precisa fazer alguma coisa para vermos um mercado de trabalho cada vez mais diverso? Olha, a gente vai avançando e retrocedendo, né? Então, como eu te falei, a pandemia está sendo péssima para as mulheres, são as que mais perderam emprego, né? A gente está em casa trabalhando, mas aí tem o filho, tem a arrumação da casa, toda a sobrecarga daquilo fica em cima das mulheres. Então, ainda precisa se redividir essa tarefa de casa com o marido. Enfim, eu acho que a gente está dando um grande passo para frente com as mulheres.
assim, o que eu vejo Dona de Si fazer é levar consciência de que ela tem como reorganizar aquela vida que ela está olhando e falando, tá tudo um caos. A gente pega e fala, não, vamos lá, a gente tem um negócio aqui para te ensinar que você vai reorganizar tudinho, você vai rir disso aí. E o nosso negócio tem muito bom humor, sabe? Não tem... a gente é para cima, eu sou uma pessoa muito para cima, então não teria como ser diferente. Então, eu acho que aí ela identifica aquilo que ela está vivendo e vai se modificando. Então, isso o Dona de Si trouxe. Consciência, instrumental para mudança e o aquecimento dessa autoestima para essa mulher falar, não, eu não vou continuar assim, eu vou dar o passo para cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e fazer com segurança. Então, a gente está fazendo a nossa parte, agora precisa o país fazer a parte deles também. Vamos indo, vamos conquistando. Você falou, eu acho muito importante, que é mostrar que a mulher também é capaz, né? E de fazer até milhares de coisas ao mesmo tempo, e trabalha fora, e cuida da casa, e cuida da família, e cuida dos filhos. Tem as pesquisas, assim, por que eu fiz uma pesquisa independente do Instituto para mapear? Por que nós somos as que mais abrimos CNPJs e as que mais fecham depois de 3 anos? Porque eu não tinha uma resposta para isso. Então, eu pesquisava assim, quanto a gente estuda? A gente estuda 23% mais que os homens. A gente, quando está em posto de gestão, a gente dá 20% a mais de lucro. A gente tem uma competência, soft skill, que faz uma empresa com hard skills poder, no final do mês, lucrar mais. Então, assim, a gente... Nossa, mas como é que a gente vai à falência? Como é que a gente desiste? Então, tinha que ser realmente alguma dor imperceptível. E foi por isso que eu fiz essa pesquisa. Então, a sobrecarga, a opressão e a solidão é o que a gente realmente, se a gente quer se empoderar e quer manter esse empoderamento, a gente precisa estar ligada nesses três pontos o tempo inteiro. Suzana, agora chega a hora da gente conversar um pouco com a nossa audiência, respondendo às perguntas que vocês nos enviaram nos perfis da Gol. A primeira veio da Dani Arrebola e tem tudo a ver com a nossa pauta. Quais erros vocês não cometeriam novamente? Gente, mas eu não sei, tem que começar a parte. Olha, eu acho que um dos erros que eu cometi no início, porque no início da minha carreira eu cheguei a desistir de prosseguir, né, na carreira de piloto por 2 vezes, porque eu dei ouvidos a esse comandante que falou para eu desistir da aviação, que eu não tinha força para pilotar. Eu quase acreditei nele. E assim, muitos erros que a gente passa, é legal passar porque é aprendizado, né? Você tem que usar para aquele erro para aprender. Mas essas pessoas que tentam te subestimar, te colocar para baixo, se eles não conseguiram crescer na vida ou profissionalmente, eles estão tentando derrubar a gente. Então, o erro foi que eu quase dei ouvidos a ele, porque eu cheguei a ficar 1 ano longe da aviação por causa disso. E hoje, vem falar, entra por um ouvido, sai pelo outro, e eu estou no meu caminho. Que maravilhosa, eu amo isso, porque eu acho que o meu também é por aí, assim... principalmente na minha carreira de autora, que sou a única atriz que é escritora também de novela e tal, numa empresa gigante, enfim, tem um pioneirismo nisso, mas eu já ouvi, assim, por exemplo, quando eu fui fazer o roteiro De Perto Ela Não É Normal, que é o meu filme, inclusive, gente, tá? Pode clicar aí, Telecine, assistir a comédia De Perto Ela Não É Normal. Quando eu fui fazer esse roteiro, eu vi você não está pronta para fazer roteiro de cinema. E eu já tinha escrito novela. Eu já tinha estudado roteiro fora do Brasil. Quer dizer, como assim eu não estou pronta? Você nem viu, você nem leu o meu roteiro. Né? E de um primeiro momento eu acreditei e chamei uma outra pessoa para escrever no meu lugar. Quando essa pessoa escreveu no meu lugar e me entregou alguns meses depois... ficou provado para todo mundo que não, tinha que ser. A peça é minha, né? O projeto
Eu conheço aquelas personagens como ninguém, então, assim, foi o próprio projeto que mostrou para mim o quanto eu não deveria ter duvidado da minha capacidade, porque uma pessoa falou que eu não conseguiria. E aí, depois dessa, eu fiquei... Eu só deixo de fazer alguma coisa, assim, se eu não tenho uma parceira que possa fazer comigo, porque senão eu vou fazer e, desculpe, ninguém vai me dar meu limite. Exatamente, eu tô nessa aí. E aí o filme é meu, tá indo super bem, foi um sucesso, enfim, eu acredito nesse trabalho. Imagina se eu não tivesse, né? Se o projeto não tivesse me falado, poxa, eu ia ficar muito chateada. A nossa segunda participação de hoje é da Elda Araújo, com a outra pergunta muito legal sobre o tema do nosso programa. Suzana, por que o primeiro passo é tão difícil? Vem para o Instituto, por favor, porque assim, aqui a gente não vai deixar esse primeiro passo engasgar. Realmente, o primeiro passo é uma dificuldade, Tati. Acho que você vai lembrar aí dos seus primeiros passos. Eles são difíceis. E é onde a gente pode ficar patinando. Tipo, vou começar segunda-feira e não começar nunca, que nem dieta, entendeu? Eu costumo dizer para as aceleradas aqui do Instituto, eu costumo fazer vídeos, assim, quase que diários, para mandar para elas pelo WhatsApp, falando de todos os assuntos, né? Para manter a chama acesa. E eu falo assim, olha, quando eu acordo sem gás, todo dia é um novo primeiro passo. Quando eu acordo sem gás, tem dias que eu acordo e falo, ai, juro que eu vou ter que levantar. Eu vou me levantando e eu vou fazendo como dá. Porque o grande problema do primeiro passo é querer que ele seja ideal, perfeito, maravilhoso, e não vai ser. Não pode dar primeiro passo que nem a gente procura homem. Entendeu? Que a gente procura o homem perfeito, a gente procura o homem ideal, que não existe. Nem o primeiro passo é assim. Então, eu sempre, assim, falo para as meninas, vai indo, levanta, toma um café, passa pelo menos 1 e-mail do que você precisa fazer, porque dali já vai vir uma resposta e você já vai dar o segundo passo, quando você vê, você está no 10º. Então, eu acho que a gente tem algo feminino que é a idealização das coisas e que a gente deve cuidar disso para idealizar quando isso for para causar alguma fantasia ou trazer algum lúdico para a nossa vida, mas não na nossa vida real, porque aí realmente a gente não dá o primeiro passo e não acha o homem de verdade. Suzana, acho que você falou tudo, isso serve até para mim, porque eu demorei um bom tempo para criar coragem de produzir, né, no meu canal do YouTube Mamãe Piloto. Até que um dia eu vi um post falando, vai sentar perfeito, vai com medo, vai mesmo que as pessoas julguem, mas vai. O importante é seguir. Então, você falou tudo, encaixou para mim, quando eu fui criar o meu canal. Que bom, Tati. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, assim. Poxa, botar uma câmera na sua frente, depois botar no canal, meu Deus, quem vai ver, como é que eu vou fazer isso? E você foi, cara, você foi indo. Né? No início eu não sabia direito como funcionava o YouTube, provavelmente, agora você já sabe. Então, assim, a gente vai dominando a terra, né? A gente vai conquistando esse espaço. E é isso. E o mais bacana é ver a resposta do público, viu? Porque, nossa, eu não sabia que tinha mulher piloto. Nossa, você está me incentivando, eu estava desanimada, agora eu vendo o seu vídeo, vou voltar, vou conseguir também. Isso dá forças pra gente. Dá, eu achei sensacional o nome do seu canal, que é Mamãe Piloto, né? Você está juntando duas coisas, tipo, você é piloto e você é mãe. É tipo, gente, é possível, sabe? É totalmente. É possível. Então, eu acho que, nossa, é super inspirador. Parabéns, Tati. Sabe uma frase que eu sempre falo, Suzana? Qual? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. É exatamente isso, amor. É exatamente isso. E tem outra coisa, propósito é combustível. Então não adianta você estar toda aí nos trinques, né? Se você não tem um propósito, você não vai ter combustível nesse corpinho.
Exatamente. Você vai estar batendo cabeça para lá e para cá. Se você tem propósito, e o propósito, gente, é desde eu quero ser piloto, eu quero ser artista, eu quero construir a minha empresa de obra, eu quero... É o seu propósito. Ninguém pode julgar o seu propósito. E tem uma outra coisa que atrapalha o primeiro passo também, que é esperar a validação. Tipo, você esperar a validação, contar para alguém que você tem aquele plano e ficar esperando. E aí, faço ou não faço? Gente, não é a pessoa que vai fazer. Você pode trocar uma ideia, agora esperar a validação, você vai perder o seu tempo. E, olha, o seu combustível, o seu propósito é algo que vai te dar uma força extra. Você não pode conceder isso para outra pessoa, isso é seu, né? Então, assim, ai, que bom que você fez esse canal do YouTube, vou te seguir. Aê! Vamos lá. Gente, muito obrigada, Dani e a Elda, pela participação aqui no nosso episódio, que está chegando ao fim. Mas para encerrarmos com chave de ouro, Suzana, qual é o seu recado para as mulheres que estão precisando de forças para acreditar em si próprias e no futuro? Caríssimas, amadas, vem comigo. Vai lá, @ Instituto Dona de Si, manda uma direct pra gente, fala, olha, estou me sentindo um lixo, me ajudem, que a gente vai entrar em contato em seguida. Você já entra no nosso WhatsApp, a gente já te coloca na plataforma, ou então vai em www.institutodonadesi.com.br. Por quê? Porque se você está para baixo, se você está perdida, se você está patinando, não é ruim pedir ajuda, é legítimo, mas vamos pedir ajuda para quem está a fim de dar essa ajuda. E esse instituto foi feito para isso, esse instituto foi feito para segurar na sua mão e falar, vem cá, que você é talentosa sim, e agora a gente vai fazer essa caminhada juntas e você tem acolhimento aqui. Então, contem comigo. Instituto Dona de Si, podem ir lá. Muito bacana, Suzana. Olha, eu adorei a nossa conversa, adorei te conhecer, essa mulher inspiradora e empoderada que você é. Parabéns pelo seu Instituto Dona de Si, ajudando aí todas as mulheres a acreditarem em si mesmas, viu? Um super prazer ter te conhecido e ter falado com você aqui no Papo Gol. Nossa, o prazer é meu, Tati. Estou louca para entrar num voo que você esteja. Obrigada, Gol, pelo convite. Né? Obrigada a toda a equipe que está aqui. Adorei, muito obrigada, e muito importante que vocês estejam tocando nesse assunto. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Gol. Curtiram o nosso papo? Tem alguma sugestão de conteúdo? Quer mandar alguma pergunta pra gente? Então siga a Gol nos perfis oficiais e envie a sua mensagem. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.